Manu, me dá um ok para a gente começar? Bom dia para quem está assistindo essa transmissão, a reprise ao vivo. Eba, e o povo está começando a chegar, muito bem, Bárbara chegando, está tudo ok, que demais, que bom. Vão me avisando, tá bem? E aí, gente, muito bom dia para cada uma de vocês, né? Como eu estava falando, para quem está aqui na sala exclusiva do Zoom, esse é o ambiente onde a gente vai não só aprender a absorver conhecimento, mas ao final nós vamos bater aquele papo, tá? Então a gente vai conversar bastante ao final dessa palestra, porque eu quero que vocês troquem comigo, que vocês compartilhem as suas experiências. Quem está vendo agora pelo YouTube não vai ter essa possibilidade, porque isso é exclusivo realmente de quem está aqui pertinho, de quem decidiu vir para cá e ficar pertinho aqui nesse encontro, nesse sabadão maravilhoso. Então, hoje a gente vai falar sobre como reconhecer e potencializar seus talentos para alcançar a felicidade, a prosperidade e a valorização que você merece. Essa Masterclass, Identidade e Propósito, é uma Masterclass de aquecimento, de lançamento da minha nova turma de mentoria. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que vocês peguem o conhecimento que vocês vão adquirir aqui e se sintam ativadas na sua autoconfiança, combinado? Então, quem está aqui na sala do Zoom, por favor, lotem aí o chat de experiências, de perguntas. Vamos fazer desse momento um momento muito especial para a gente nesse sábado juntas, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Passou aí para vocês a próxima tela? Sim? Me deem um ok, vocês estão vendo a minha tela? O áudio está chegando aí direitinho, porque agora a gente vai começar o nosso conteúdo de hoje. Manu, tá ok aí na tela para vocês? Beleza, joia. Então, o que você vai aprender hoje nesse encontro, tá? Nós vamos falar como usar de forma estratégica o autoconhecimento. Vamos falar sobre a importância da sua história na descoberta do seu diferencial, da reconexão com a sua história. Vamos falar sobre como você pode se conectar com o seu propósito de vida. E eu preciso reforçar que esse conteúdo que a gente vai falar hoje é um conteúdo exclusivo das minhas alunas de mentoria, que eu estou compartilhando com vocês hoje com muito carinho, de forma muito especial, tá? Então aproveitem bastante esse conteúdo de hoje. Então vamos lá. Antes de me apresentar para quem não me conhece, eu preciso contar aqui a história que eu escutei a respeito de Jaqueline Goy de Jesus numa entrevista no Fantástico, que eu fiquei realmente de cara, fiquei chocada. Vocês já ouviram falar na Jaqueline Goy de Jesus? Essa mulher maravilhosa que inclusive tem uma Barbie em sua homenagem? É uma coisa assim impressionante. Essa entrevista do Fantástico trouxe várias referências, várias mulheres fodas, que são referências em suas áreas profissionais, que se sentiam oprimidas pela síndrome da impostora, que é aquela sensação de não ser competente o suficiente, de não ser boa o suficiente naquilo que faz. E a Jaqueline Goy de Jesus, a médica, a biomédica que simplesmente mapeou o genoma do coronavírus, gente, ela não é qualquer pessoa, olha só. Ela disse nessa entrevista do Fantástico que ela pensou em desistir muitas vezes, mesmo sendo reconhecida internacionalmente, mesmo tendo sido homenageada com uma boneca Barbie parecida com ela pensou em desistir. Uma das figuras mais importantes no combate do coronavírus. Eu preciso trazer isso para vocês. Isso é muito forte. Eu quis trazer essa história para vocês, para que você entenda que você também passa por isso. E você passa por isso, aquela mulher que é sua referência também passa por isso. Acontece que dentro desse contexto de excesso de comparação, a gente vê o palco da outra pessoa, mas a gente não consegue muitas vezes ver os próprios bastidores, né, daquela pessoa. Então,
É muito fácil, nesse excesso de comparação, você se sentir inferiorizada, você se sentir frustrada porque os seus resultados não estão da mesma forma como você gostaria que eles estivessem, né? E eu comentei, inclusive, nos stories ontem, depois que eu fiz essa transmissão na quinta-feira e deu problemas técnicos, que eu preparei de forma tão especial para vocês, eu fiquei frustrada, eu fiquei triste, né? Porque a minha expectativa para aquele dia não tinha sido completa. Mas tem uma coisa muito importante que a gente vai comentar, a gente vai falar sobre isso mais à frente, que é o que você faz com estes sentimentos que te bloqueiam, que te limitam, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu trabalho com mulheres empreendedoras como você. Essas mulheres empreendedoras, como eu gosto de chamar, elas são empresárias, elas têm os seus próprios negócios, mas também são empreendedoras que são profissionais CLT. Muita gente pensa, empreendedora é só aquela pessoa que é empresária. Empresária é um cargo, tá? É um cargo. E aí, ao empreender as suas ideias, os seus projetos, seja no seu próprio negócio, vendendo seus produtos, seus serviços, seja vendendo as suas ideias, né? Os seus posicionamentos numa empresa, se você está aqui hoje, vivenciando essa aula junto comigo, eu imagino que provavelmente você também esteja, nesse momento, se questionando se você está no caminho certo. E eu digo isso porque 90% das minhas alunas, né, das mulheres que já foram transformadas pelos meus processos de mentoria ou em cursos, palestras, treinamentos para as empresas, todas elas que tiveram contato com a minha metodologia, elas se encontravam da mesma forma que a Jaqueline Góes de Jesus, por exemplo, uma mulher que é reconhecida, né, mas que quando chega em casa, quando bota ali a cabeça no travesseiro, quando ninguém está olhando, ela não consegue acreditar em si mesma, né? Aquela voz que diz que ela não é capaz fica ali, né? Reforçada o tempo inteiro. E aí ela segue sendo a sua maior crítica, ao invés de se tornar sua melhor fã. E eu preciso te dizer que o meu motivo para estar aqui reunindo vocês nesse ambiente seguro, né, para a gente trocar, para eu trazer um pouco da minha experiência desses 17 anos dedicados a mostrar para líderes que existe um caminho em que é possível equalizar vida com propósito e sucesso profissional. Então, o meu motivo aqui para vocês é trazer essa ideia, é trazer esse posicionamento de que o propósito de vida, quando ele está no centro das suas escolhas, ele faz com que você revolucione a sua maneira de se ver, né, principalmente, e a maneira como você se expressa, se posiciona no mundo, tá? E inspirar mulheres a vestir essa armadura, né, contra a sua maior inimiga. Se você não sabe quem é a sua maior inimiga, você vai descobrir hoje nessa aula. É o que tem movido o meu trabalho, tá? E para quem não me conhece, óbvio, né? Eu vou trazer aqui um pouco de mim para além do trabalho, porque eu gosto de fazer esse exercício de dizer quem eu sou antes de dizer o que eu faço, né? Eu sou uma mulher negra, sou nordestina, nasci em Salvador, né, na Bahia. Desde que eu me entendo por gente, eu gosto de trazer as minhas decisões, as minhas escolhas baseadas em me conectar com as pessoas, em conhecer as histórias de vida dessas pessoas e contribuir da melhor maneira para que elas se sintam inspiradas de alguma forma, né? Seja através das minhas próprias vulnerabilidades, seja através das minhas próprias experiências, mostrando que mulheres como eu podem alcançar, sim, aquilo que elas desejam, que elas sonham. Então, desde muito nova, desde muito pequena, eu sempre gostei de ler, né? Eu sempre achei que a leitura me levava para lugares que eu sequer imaginava poder vivenciar, poder alcançar, né? Eu lembro que, muito pequenininha, vendo histórias em quadrinhos que o meu pai me mostrava,
Inclusive, Bidu foi o nome do meu primeiro animal de estimação, o meu primeiro cachorrinho, né, inspirado ali naquele cachorrinho dos quadrinhos da Turma da Mônica. E eu era muito pequena, eu estava aprendendo a falar, né, quando isso aconteceu. E eu lembro de outras histórias que me motivaram, que me inspiraram a sair do meu lugar, daquele espaço, daquele ambiente no interior da Bahia, para ter desejo de conhecer o mundo. E isso tem me inspirado, né? Recentemente cheguei da Ásia, para quem não sabe, para quem não me acompanha ainda nas redes sociais, mas agora eu estou aqui no Brasil, agora eu estou no Rio de Janeiro, mas a minha experiência de viajar ao mundo tem me trazido coisas muito interessantes, visões muito interessantes a nível também social, que eu gosto também de compartilhar, né? E sim, esse meu trabalho de levar conhecimento nas redes sociais é um pedacinho, né, do que eu faço, sempre trazendo conteúdos para vocês, mas também sou certificada em empreendedorismo pela UFRJ, sou mentora em liderança para mulheres e criadora do programa de mentoria Ousadas, que é uma trilha de conhecimento, uma trilha de transformação, né, que tem contribuído para o resgate identitário e o desenvolvimento de lideranças femininas no Brasil e no mundo. E eu me sinto muito honrada desse trabalho que eu tenho feito. São mais de 100 mulheres que já passaram pelos meus programas de mentoria e seguimos contando, viu? Seguimos contando. Mas vamos lá. Aqui é um ponto para você se situar, né, onde você está hoje. Como eu disse lá no começo, hoje essa masterclass é uma masterclass de aquecimento para o lançamento da minha mentoria em grupo, da Mentoria Ousadas. Também temos uma imersão que, inclusive, quem ficar até o final vai entender a importância desse dia de hoje para que você possa também ter acesso a uma imersão poderosa, né, que nós estamos preparando para vocês, mas também temos as mentorias individuais. Então, nas redes sociais e nessas aulas experimentais, você tem acesso a conteúdos gratuitos, né? Mas se você quiser se aprofundar, existem maneiras também de você mergulhar junto comigo aí nesses processos, tá? Então, você hoje está aqui nessa Masterclass gratuita. Vamos começar, então, agora oficialmente? Antes de mais nada, prestem atenção nisso, nessa pesquisa, no resultado dessa pesquisa. 75% das mulheres já se sentiram impostoras no mercado de trabalho. E eu posso apostar que em algum momento você já duvidou dos seus talentos, você já duvidou da sua inteligência, já fez piada sobre si por não saber receber elogios. Quem nunca, né? Eu posso apostar que você também já abriu mão de alguma oportunidade por não se achar pronta o suficiente, né? E essa lista pode ficar muito gigante, né? E eu quero que vocês me digam aqui se a tela está fluindo bem para vocês, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Está tudo ok aí para vocês? Beleza. Então, a Karen escreveu aqui, para mim, essa informação é surreal, né? Ela é muito fera, mas falando sobre a Jaqueline, né? Mas entendo porque vejo muitas mulheres que eu admiro passando por isso e penso como é difícil equilibrar todos os pratos desse malabarismo que é ser mulher na sociedade. Exatamente. É um malabarismo, né? Fazer isso. E a consequência dessa coisa de equilibrar os pratos é essa sobrecarga física e emocional que a gente sente. E essa sobrecarga que pode nos deixar perdida, sem foco, com essa sensação constante de estar fazendo muito esforço e o resultado nunca chega, né? E aí eu quero saber, tem alguém aqui que está se sentindo assim? Diga aí para mim no chat. Você está se sentindo assim? Porque se essa for a sua história hoje, eu quero que você abra o seu coração, abra a sua mente e tire um pouco desse peso, né? Compartilhe um pouco desse peso com a gente, porque há um caminho a se percorrer para se reconhecer única. Há um caminho onde você pode
se reconectar assim com a sua história e fazer do seu propósito a sua bandeira, seja você uma empresária, seja você uma profissional CLT. E isso vai fazer com que você ainda ouça a voz impostora assim, porque ela nunca vai deixar de existir, né? Mas isso não significa dizer que você não é capaz. Eu quero que você ative a sua autoconfiança hoje, porque se você quer parar de se sentir à deriva e impedida de alcançar os seus objetivos, hoje eu gostaria que você se permitisse, né? E eu quero que ao final dessa aula, você descubra qual é o motivo, qual é a razão de você estar se sentindo assim, porque é preciso cavucar aí qual é qual é o gatilho para essa sensação, né? E eu quero que também você saia com um plano para o seu próximo passo. Não precisa ser um plano gigante, não, mas um plano para o seu próximo passo, para que você possa, assim, conquistar a felicidade, a prosperidade e a valorização que você merece, tá? E eu preciso te dizer que não há nada romântico em empreender. E a primeira crença limitante que a gente vai falar agora é justamente que basta você amar aquilo que você faz, basta você ser competente para que você tenha sucesso. E eu aprendi desde cedo sobre o quanto o empreender é romantizado na sociedade, especialmente se você é mulher, né? Principalmente quando todos os dias você enfrenta os estereótipos de classe, de raça, de capacitismo, de etarismo, né? Entre tantos outros. Fato é que ser empreendedora, vendendo seus produtos ou serviços, ou sendo CLT, ser competente não é suficiente e jamais será suficiente. Para você e para mim, esse equilíbrio entre sucesso profissional e realização pessoal pode ser uma conta que não vai fechar. E aí eu quero contar uma história para vocês, e eu quero que você feche seus olhos e veja se isso bate aí para você em algum lugar. Todos os dias você acorda pronta para fazer o que precisa ser feito. Você toma seu café, você se arruma para o trabalho, né? Enfrenta aquele trânsito ou os desafios ali do seu home office, tudo para entregar o seu melhor. Faz tudo do melhor jeito, né? Da melhor forma, como uma máquina programada para entregar sempre os melhores resultados. Aí você bota aquele sorrisão, né? Aquele sorriso de quem quer só vencer mais um dia, e mesmo que você sinta lá no fundo que algo não está fazendo sentido, que algo não se conecta, você continua se colocando no lugar da perfeição, se colocando no lugar de ter que demonstrar o seu melhor todos os dias, ter que estar sempre bonita, ter que estar sempre pronta, né? E aí eu te digo, quando você chega em casa, como a Jaqueline, né? Bota a cabeça no travesseiro, será que essas perguntas vêm para você? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu posso fazer para realmente ser reconhecida porque eu não estou conseguindo? E se eu tivesse ouvido a minha intuição, será que eu teria uma vida diferente hoje? Será que eu tenho realmente algum talento? Abra os olhos agora. Muitas dessas falas que você tem, né, ao longo do seu dia, ao longo da sua história, elas alimentam crenças que te limitam, né? E o que são essas crenças que te limitam? São conversas internas, na maioria das vezes, mas não sempre, né? São conversas internas que nos fazem acreditar que aquela história é verdade. Isso faz com que você acredite com todas as fibras do seu ser que você é essa crença. Por exemplo, se eu ganhar dinheiro, eu vou estar explorando outra pessoa, né? Se
eu ganhar dinheiro, como alguém falou lá na aula de quinta-feira, eu vou ter que ajudar todo mundo que me pedir e eu não vou ter como, muitas vezes, né? E essas crenças vão determinando a intensidade dos seus passos, a velocidade na qual você avança. E aí eu quero te perguntar, vocês estão vendo a minha tela agora? Me dê um ok, para ver se passou aí para vocês. O que você tem feito para se livrar de pensamentos tóxicos? O que você tem feito para se afastar de pessoas que sugam a sua energia? O que você tem feito para bloquear os gatilhos que acionam doenças físicas? Porque sim, isso te adoece. O que você tem feito para evitar tudo aquilo que fragiliza o seu caráter e para alcançar a vida que você merece ter? Porque se nada for feito por você, não ache que outra pessoa fará. Não existe essa pessoa salvadora. Sabe aquele meme da nossa mãozinha, assim, a pessoa está submersa e tem só uma mãozinha, assim, esperando alguém para salvar, e aí vem uma outra mão e puxa assim, você para cima, e no final desse quadrinho aparece você mesma, né, se puxando. É sobre isso. Se você não tomar a decisão de quebrar essas crenças que te limitam, isso não vai acontecer. O primeiro passo é você decidir a mudança. E para exemplificar isso, eu trago Érica Malunguinho, maravilhosa, aí para deixar essa imagem de força para vocês entenderem. Nós somos multidimensionais. Para entender essa multidimensionalidade, antes que você me considere, tá, que você pirou. Não, não pirei. Nós somos multidimensionais. Nós existimos no passado, no presente e no futuro. Vamos lá, falar um pouco mais sobre o que é isso. Nós existimos no passado através da herança dos nossos ancestrais, através das referências que recebemos ao longo de toda a nossa história, né? Dos nossos pais, dos nossos professores, das pessoas que passaram pela nossa vida na infância, enfim. Nós existimos no presente através das nossas escolhas conscientes no hoje, no momento presente. E existimos no futuro através do legado que queremos deixar para as próximas gerações. E entender isso, e entender que tudo isso faz parte de quem você é muito importante. Porque à medida que você entende que crenças que hoje, no presente, não fazem sentido para você carregar, continuar carregando, e decidir esse processo de mudança vai fazer com que as mulheres que virão depois de você, as pessoas que virão depois de você, que tenham você como referência no presente hoje, tenham uma história diferente no futuro. Então, você não precisa continuar carregando o peso de coisas que não são suas. E nesse momento, hoje, eu falei para você, eu quero ativar a sua autoconfiança. E o primeiro passo é você entender quais são as crenças que te limitam hoje e que não fazem sentido para a história que você quer construir no seu futuro. Será que é uma crença sobre dinheiro? Será que é uma crença sobre relacionamento afetivo? Será que é uma crença sobre ser líder, ser referência, né? Inspirar outras pessoas? Será que você está alimentando a crença de que você não tem capacidade, conteúdo suficiente para inspirar outras pessoas? Saiba que essas crenças que você recebeu ao longo da sua história, as decisões tomadas hoje no presente, né, a partir do seu nível de consciência, e o que você deseja gerar de legado para o futuro, forma quem você é, forma a sua identidade. E para falar sobre identidade, é preciso falar sobre ressignificar esse lugar. É sobre entender quem é você no momento presente, como eu falei, a partir de como você se vê. Quando você se olha no espelho, o que você se vê? Você gosta dessa imagem? Como é que está essa construção da sua imagem? Escrevam aqui para mim no chat. Como é que é isso para você?
Quando você se vê hoje no momento presente, quais são as histórias que você tem contado sobre os seus talentos, sobre as suas capacidades, sobre o que é para você e o que não é? Saiba que a construção da sua identidade, daquilo que te diferencia das outras pessoas, pede uma viagem profunda para dentro de você. E as descobertas que você fará nesse processo vai influenciar diretamente em como as outras pessoas te veem. Vai influenciar diretamente no seu posicionamento. E aí eu te digo, tá caindo a ficha aí para você de que se sentir motivada, valorizada e feliz não é sobre o lugar em que você trabalha, não é sobre o cargo que você está exercendo no momento. Tá fazendo sentido para vocês até aí? Sinalizem para mim se você está acompanhando. Esse lugar sequer é sobre ser dona do seu próprio negócio ou ter uma sala só sua numa multinacional. Não é sobre isso. Trabalhar a autoimagem primeiro. E a Lívia Jacinto está aqui maravilhosa, que tem muito, né, a contribuir nesse assunto também, viu? Sigam a Lívia. Trabalhando com líderes nesses 17 anos de carreira, eu pude comprovar uma coisa que eu vou compartilhar agora com vocês. Nada externo pode blindar você dos desafios que você vai enfrentar, né? Simplesmente por ser mulher. Simplesmente por querer mostrar valor. Nada externo vai te blindar disso. Todo mundo vai querer, né? Lá fora é o que as pessoas vão querer, sim. Que você mostre o tempo todo como uma máquina, que você é mais bonita, é mais capaz, é mais inteligente, é mais isso, é mais aquilo. Mas se você não fizer essa blindagem interna, meu amor, essa pressão só aumenta, porque tem a pressão interna e tem a pressão externa que você vai ter que enfrentar de qualquer maneira. Então, tem umas dicas aqui para você começar a fazer esse processo. Para utilizar melhor a sua energia, porque a gente sabe, se a gente não concentra, não foca em aumentar a nossa energia, não adianta você querer aumentar o tempo para dar conta de mais coisas, né? É inteligente da sua parte criar estratégias no seu dia para aumentar a sua energia, e para isso é preciso ter foco, tá? Então, antes de mais nada, seja seletiva. Não adianta nada você querer dar conta de tudo, assumir que vai sim ser excelente em tudo, que todos os seus projetos têm que ser perfeitos, porque isso não vai acontecer. Por experiência própria, eu te digo isso. Seja seletiva. Quando eu passei a ser seletiva, quando eu passei a basear as minhas decisões, tendo o meu propósito ali como filtro para as minhas escolhas, eu passei a aprender a dizer mais não do que sim a tudo aquilo que bloqueava o meu desempenho, né? Isso faz com que eu me dedique ao que é importante, e é isso que eu desejo para você. Se dedique ao que é importante, ao que vai trazer resultados mais rápidos, e eu digo resultado, dinheiro, resultado, mais tempo de qualidade para você utilizar com a sua família, ou com o que quer que seja, para você viajar, para você conhecer outras culturas, enfim, aquilo que significar sucesso para você. Faça menos e faça melhor. Essa é uma ideia, um conceito essencialista que eu defendo muito. Não adianta você ficar focado em fazer coisas muito complexas que não estão te trazendo retorno. Não adianta nada você dizer sim a trocentos projetos, né, simplesmente para ser legal para as outras pessoas, se isso está limitando o teu tempo, a tua entrega, a tua energia, enfim. Rejeite, né, a ideia de dar conta de tudo, como eu falei, e deixe de seguir o fluxo. Hoje, decida parar de seguir o fluxo. Você precisa encontrar a sua maneira de fazer tudo aquilo que faz sentido para você. Existe uma maneira que é sua, que é única, para lidar com a maternidade, para lidar com estar em evidência, estar em lugares de liderança. Você não precisa seguir uma fórmula pronta, até porque essa fórmula pronta, essa receita de bolo, não existe. É você seguir
olhando muito mais para o palco das outras pessoas do que para os bastidores. Então, você quer comparar uma vida que é completamente diferente, ter referências que são completamente diferentes da sua, para chegar num lugar que talvez nunca aconteça para você dessa maneira, mas existe a sua maneira. E eu quero que você deixe de seguir o fluxo e passe a seguir o seu propósito. É sobre isso. É sobre seguir aquilo que te faz única. E há quem pense que propósito de vida é sobre não pagar boleto. É para quem está com a vida boa ali, que não precisa pagar boleto. E eu te digo que propósito de vida não é sobre trabalho apenas. É sobre aquilo que te move, é sobre aquilo que faz os seus olhos brilharem e que te motiva a encarar qualquer desafio, né? E eu sempre digo que quando eu começo a falar de propósito, as pessoas dizem, não, é só para quem não precisa pagar boleto e tal. A primeira etapa nesse processo de entendimento do propósito é mesmo a negação. É quando você está ainda buscando muitas respostas fora, né? Muitas respostas em religião, em filosofia, em cursos diversos, se sobrecarregando de um monte de informação, tentando achar uma maneira de fazer os seus sonhos se realizarem. E eu digo que essa sensação de não merecimento está conectada com essa ideia de que o propósito não é para você. Uma vida baseada em leveza, em motivação, né? Não é para você. E eu te digo que essa jornada ao encontro daquilo que te move está sim ao seu alcance, né? E é preciso que você tenha ousadia, que você tenha coragem de trilhar esse caminho, né? E vocês vão receber, né? Talvez algumas de vocês já tenham acesso, que a gente mandou na quinta-feira, mas vocês vão receber, por favor, me digam no nosso grupo de WhatsApp, se você não tem ainda esse exercício do propósito. Manu, por favor, coloque o link do grupo do WhatsApp também no chat, para quem chegou direto, né, através do link da aula, possa também receber esse arquivo que a gente vai compartilhar também por lá, tá? A Lívia falou assim, respeitar a sua individualidade, ser quem você é verdadeiramente é o que te liberta. É sobre isso, tá? E aí, para encontrar, para se reconectar com o seu propósito, que eu aviso para vocês, né? 99% das minhas alunas de mentoria demonstram não ter entendimento sobre propósito, né? Algumas alunas minhas já estão aqui, algumas pessoas que já passaram por processos comigo em relação a propósito já têm o entendimento de como é essa caminhada. Isso não é o mais difícil, né? Se reconectar com essa ideia do propósito, com o entendimento do que te move, não é o mais difícil. O mais difícil é traçar uma estratégia que faça sentido para você descobrir não só o seu porquê, através do autoconhecimento, mas também possa descobrir qual é a maneira que você vai fazer com que isso aconteça na sua vida, né? Que é o como. Traçar um plano, traçar uma estratégia, e talvez você precise de ajuda para fazer isso, né? Sozinha vai ficar mais difícil você conseguir encontrar todas essas respostas. E aí, uma vez que você tem o como, que você tem a estratégia, você vai aplicar o que eu chamo de TBC. Quem aqui sabe o que é TBC? É uma sigla que eu trouxe, né, os estrangeiros, para mostrar para vocês que não adianta nada você saber o seu porquê, saber o seu como, se você não tirar a bunda da cadeira, ou seja, não se colocar em movimento, não se colocar em ação, tá? Então, vocês vão receber esse exercício, talvez algumas de vocês já tenham, e eu vou reforçar isso lá no grupo Ousadas do WhatsApp, tá? Para você descobrir e se reconectar com o seu propósito, você vai precisar entender qual é a sua paixão, que é aquilo que você ama fazer e aquilo que você faz bem. Você vai precisar entender qual é a sua missão, né? Que é aquilo que você ama fazer e aquilo que o mundo precisa que seja feito. Por exemplo, eu considero que o mundo precisa de educação. Então, eu baseio todas as minhas escolhas a proporcionar educação em tudo aquilo que eu faço, né?
Então, eu vou trazer informação, eu vou trazer estímulos para que a pessoa entenda coisas sobre ela, sobre o mundo, porque isso faz sentido para mim, é isso que me move, tá? Você também vai se questionar a respeito da sua vocação, que é aquilo que você acredita que o mundo precisa e é aquilo que você pode ser paga para fazer. Preste atenção nisso, hein? E você vai também ter um entendimento sobre a sua profissão, que é aquilo que você faz bem e que pode ser paga para fazer. Essa metodologia é baseada no Ikigai, né, para entendimento do propósito, e que é muito interessante porque, observe aí, paixão, missão, vocação e profissão. A gente não está falando apenas sobre aquilo que você ama fazer, mas sobre habilidades que você tem de verdade, que é aquilo que você faz bem, mas também aquilo que te move. Talvez você não seja exímia, por exemplo, em tecnologia, como é o meu caso. Eu não sou expert em tecnologia, mas para fazer com que a minha missão seja transmitida, eu preciso de algumas habilidades que vai fazer com que a minha missão seja transmitida para mais pessoas. Então, talvez eu precise focar em determinadas habilidades para fazer que a engrenagem flua, tá? E a gente não está falando somente de trabalho. Entende essa harmonia que precisa existir entre sucesso e propósito? E isso é totalmente possível para você. Nesse exercício, você vai se fazer algumas perguntas, tá? O que você ama fazer? O que você faz bem? O que o mundo precisa, né? O que você, olhando para o mundo, você entende que se o mundo tivesse, por exemplo, mais educação, mais respeito, mais equidade, mais igualdade, enfim, você poderia ter um mundo melhor dessa forma. E o que você pode ser paga para fazer? Independente da sua profissão atual hoje, baseada nas suas capacidades e talentos, o que poderia vir como uma nova oportunidade de você rentabilizar os seus talentos, tá? Então, você vai responder a essas perguntas. Já te antecipo, não é simples. Parece simples, mas não é simples. Fazer com que o propósito de vida esteja ali baseando as suas escolhas, né? E quem estiver na minha turma de mentoria, quem participa dos meus processos, tem, óbvio, o meu acompanhamento personalizado ali para desembolar, porque é um exercício que realmente vai te fazer se questionar sobre muitas coisas, e aí ter um direcionamento é legal, mas já vai te dar um primeiro passo, já vai te dar uma visão do que você precisa fazer para conquistar aquilo que você sonha, tá bem? Então, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, entra lá no grupo Ousadas do WhatsApp, mas você também vai receber isso através do seu e-mail, tá? E tudo isso juntinho é que vai gerar o seu propósito. E eu te digo, mulher, quando você descobre, quando você se conecta com o seu propósito e decide ser a líder de si mesma, a sua melhor líder, você utilizará todas as causas que você defende no posicionamento da sua marca, que é quem você é. Seja você empresária ou profissional, CLT, você vai usar toda essa força que vem do seu propósito para o seu posicionamento. E isso vai te tornar um imã, não só de pessoas conectadas com as suas ideias, mas também a respeito de oportunidades, né? Então, é sobre isso, é sobre decisão, tá? E esse é um caminho que eu percorri e que eu tenho ensinado às mulheres que se conectam comigo através dos meus processos. E eu quero que você saiba que é totalmente possível e está ao seu alcance hoje, tá? E eu trago aqui referências, né? Sempre de mulheres que participam dos meus processos e que seguem inspirando e se conectando com outras mulheres. A Tayana Bueno, que inclusive vai estar contribuindo muito aqui nesse processo com as minhas alunas de mentoria. E eu quero que você esteja preparada, porque ao final eu vou fazer uma oferta muito especial para vocês, né? Se você estiver pronta, esse é um momento, né, de você fazer parte
né, junto comigo desse processo, e a Tayana disse que quando ela se conectou com o propósito dela, ela conseguiu tirar da gaveta o sonho, inclusive, de trabalhar com imagem, que era... A Tayana, ela era uma gerente de agência que ajudava de agência de assessoria de imprensa, né, que ajudava profissionais a, né, se projetarem na mídia, enfim. E ela tinha um sonho de empreender através de imagem. E através da conexão com o propósito, ela conseguiu fazer isso, né, esse movimento. E ela utilizou essas etapas, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, que são as etapas desse caminho para te blindar contra os seus sabotadores internos e os sabotadores externos. Os sabotadores externos é tudo aquilo que está aquém, né, que está além das suas próprias possibilidades de mudança. E os sabotadores internos são essas vozes que dizem para você o tempo todo que você não é capaz. Então, essas etapas para a blindagem da sua autoconfiança passa pela reconexão com a sua história, né? Passa pelo entendimento do seu propósito, né? Para o entendimento de quem você é e a descoberta de estratégias para que você se posicione, se mostre de uma maneira diferente no mundo, né? Através da maneira como você decide o que as pessoas vão captar ao seu respeito, porque talvez hoje você esteja transmitindo uma mensagem de insegurança, transmitindo uma imagem que não te valoriza. E a gente vai mudar isso nesse processo, tá? E um processo, uma etapa que vai ativar a sua autogestão, né? A sua liderança interna. Seja para que você simplesmente ocupe um cargo que você merece, um cargo de referência que você merece, seja para que as pessoas se conectem com você como marca de uma maneira memorável, de uma maneira magnética, tá bem? E eu não estou aqui, de novo, né, para dizer que é simples, que é fácil, mas eu estou aqui para te dizer que eu vou estar com vocês durante todo esse processo, porque é para isso que o meu trabalho serve, é para isso que eu, né, construí todo esse movimento, não só nas redes sociais, mas nos meus grupos mais fechados, né, para realmente percorrer esse caminho junto com você, né, dentro do seu nível de entendimento de cada fase da vida que você está, seja com um post no feed, seja com a conversa mais personalizada ali nos stories, seja nas imersões, seja nas mentorias em grupos ou individual, tá bem? E também a Karen Santos, né? Eu gosto muito de trazer o depoimento da Karen. Para quem não conhece a Karen, ela é a CEO da UX para Minas Pretas, uma edtech hoje, mas quando a Karen participou do meu grupo de mentoria, a UX para Minas Pretas era um coletivo de mulheres negras na tecnologia, e através do trabalho da Karen, muitas mulheres estão sendo inseridas no mercado de tecnologia. Quem aqui já teve contato com alguma dessas duas mulheres, Tayana ou Karen? Porque muitas alunas minhas de mentoria compartilharam o convite para essa aula de hoje em vários coletivos, né? E eu tive o privilégio, a honra, e posso estar tendo agora novamente, né? Se você é uma dessas mulheres que receberam um convite de algum desses coletivos, porque essa mensagem segue reverberando das minhas alunas que participaram desse processo para muitas outras pessoas até hoje. Então, por exemplo, a Karen participou, acho que da minha 5ª turma de mentoria, e a gente segue muito conectada com essa ideia, e eu super agradeço a presença dela, porque a partir desse contato, muitas transformações aconteceram na vida da Karen, né? E na minha própria vida, através de outras conexões que são feitas por conta desse contato, né? Então, eu sou muito grata por todas as mulheres que já passaram pelas minhas turmas de mentoria. Eu trouxe essas duas aqui para, né, para ilustrar esse momento. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser esse processo da mentoria Ousadas, né, para resgatar sua confiança e para que você conquiste a vida que você merece ter. Se você estiver pronta para esse momento, vai ser muito interessante, muito bom ter você junto comigo, né, para a blindagem da sua autoconfiança. Mas, de qualquer maneira, eu aviso para vocês que esse é um momento em que eu vou
falar um pouco mais sobre como é a minha mentoria por dentro, para você conhecer. Fica comigo até o final, porque eu vou abrir esse grupo para a gente conversar a respeito do que a gente falou hoje, né? Sobre autoconfiança, identidade e propósito. Então, para quem é o meu grupo de mentoria Ousadas? É para empresárias e profissionais CLT que querem se tornar referências em suas profissões e conquistar vida próspera. E como é que será? Serão 8 encontros, uma a cada 15 dias, com duração de pelo menos 2 horas, tá? São, no total, 4 meses de acompanhamento personalizado comigo. E aí, além do acompanhamento que eu dou de maneira personalizada ali com vocês, apesar dos encontros serem em grupo, você terá uma rede de apoio poderosa, uma rede de mulheres que estarão ali também para te ajudar a enfrentar os desafios dessa jornada rumo ao sucesso profissional e realização pessoal. Por que eu reforço isso da rede de apoio? Imagina num dia em que você está muito cansada, se sentindo sobrecarregada ou passando por um momento difícil no seu dia, e você ter a consciência de que você pode acessar a qualquer momento esse grupo para compartilhar, né, a sua dúvida, o seu desafio ou celebrar conquistas. O grupo da Mentoria Ousadas é um momento também de você se sentir acolhida, de você sentir entre mulheres que têm histórias parecidas com a sua. E é muito interessante dizer isso, né, que esse grupo será formado por apenas 15 mulheres, porque não basta fazer um pagamento para você fazer parte da minha mentoria. Antes de mais nada, qualquer que seja a pessoa interessada, a mulher interessada em estar comigo no meu grupo de mentoria, você precisa responder algumas perguntas, né, no formulário de aplicação que eu vou mandar para você, e eu vou entrar em contato com você pessoalmente. Algumas já receberam telefonemas meus ontem, né, para que você possa saber se você foi selecionada para participar desse grupo. Eu escolho exatamente as mulheres que vão tornar esse grupo muito poderoso, tá? Quanto é que é o meu processo de mentoria? Ele custa R$ 2.475, como eu já mostrei para vocês no início dessa aula, mas para as 10 primeiras inscritas para essa turma, o valor vai ser de R$ 1.997, que equivale a R$ 6,67 por dia. Esse valor você pode parcelar em até 10 vezes de R$ 199,70, mas eu reforço que é só para as 10 primeiras inscritas, tá bem? Então, se você estiver se sentindo que é o seu momento, não deixe para a última hora, porque, né, essas vagas podem acabar muito rápido. E eu vou pedir para a Manu deixar aí o link do formulário de aplicação, e eu peço que você, independente de fazer a mentoria agora ou não, você faça a aplicação se você quer entrar na minha lista VIP, daquelas que serão avisadas com antecedência, antes mesmo de eu abrir as vagas para todo mundo. Então, se você quer entrar no meu grupo de mentoria agora, né, nessa turma que está se abrindo hoje, faça aplicação. Se você quer entrar numa próxima turma, faça aplicação também, porque você vai ser avisada com antecedência de que está acontecendo esse movimento. Eu ainda não sei quando eu vou abrir novas turmas, porque quem está me acompanhando sabe, né, que eu estou num processo de muitas viagens para fora do Brasil, pelo Brasil também, e tudo depende do momento ideal para que eu possa estar totalmente conectada com você, para que eu possa te entregar o melhor nesse conteúdo, tá? E para quem se inscrever até o dia 12, né, de julho, vai poder ter acesso à imersão Lidere-se. Essa imersão que eu te falei lá no começo, as minhas imersões, elas custam R$ 1.000, tá? Aqui, inclusive, eu tenho alunas que já participaram, né, de imersões comigo. A imersão Lidere-se vai ser uma imersão muito especial, com foco em você pegar tudo isso que a gente está falando aqui e transformar em estratégia, tá? Essa imersão terá a participação especial da Tayana Bueno, que é especialista em branding pessoal e imagem, né?
E vai ter a participação especial da Natana Lacerda, que é mentora em autoridade, ou seja, se você quer modificar a maneira como você se posiciona no mundo de maneira estratégica, você precisa fazer parte, né, dessa mentoria, tendo como bônus essa imersão, onde a gente vai realmente fazer um mergulho somente nesse tema, tá? Além disso, se você se inscreve até o dia 13 de julho, observem que os bônus eles têm prazo de validade, tá? Então, se você se inscreve até o dia 12 de julho, você tem todos os 3 bônus. A imersão Lidere-se, as 2 mentorias individuais comigo, porque eu entendo que cada pessoa tem um ritmo, né? E aí você pode, assim, ter um contato ainda mais personalizado para trabalhar aquela sua necessidade do momento, né? E um template do plano de vida que vai ser entregue também para você, já ter tudo montadinho para você só preencher. Isso vai ser muito bom. A Karen está dizendo ali, né? A imersão é top. E esse é o recado que eu queria dar para vocês hoje a respeito da mentoria. Então, se você quer ativar a sua liderança e conquistar a vida que você merece ter, esse é o momento de você fazer parte, né, desse grupo. E eu já te digo, não deixe para a última hora. Se você está se perguntando aqui, Tati, por que eu deveria entrar na mentoria agora? E eu vou ser bem honesta com você. Se você deixar para tomar essa decisão quando a vida me levar, a vida leva eu, se você ficar sempre se deixando para depois, você vai continuar nesse processo de sobrecarga, pegando informações externas, se sobrecarregando com muitos cursos e coisas aleatórias, e não vai dar foco naquilo que realmente importa, que é aquilo que está dentro de você, que precisa ser trabalhado, tá? Como eu falei antes, não adianta você buscar realização profissional, se ver num lugar, conquistando um lugar de liderança, de sucesso, de prosperidade, se quando você chega em casa e bota a cabeça no travesseiro, você não consegue se ver como você deveria se ver, como você deveria se enxergar, tá? Então, responda ao formulário de aplicação, são perguntas sobre você, sobre o seu negócio, que eu preciso para que eu possa escolher e setar essa turma da melhor forma e entregar o que você merece de verdade, né? E lembrando que são apenas 15 vagas, tá bom? Então, agora eu vou interromper aqui o meu compartilhamento.